Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar lendo com vocês mais alguns capítulos da palavra. E hoje a gente vai estar lendo em Jeremias o capítulo 35 e o capítulo 36. A gente vai se deparar neste capítulo 35, que o Senhor ali vai estar conversando com os recabitas e vai estar tentando ensinar o povo de Israel ali. O povo dos recabitas, eles obedeciam ali uma pessoa e continuaram a vida inteira deles ali, essa tribo, digamos assim, e o Senhor usa como base ali, falando com o povo de Israel, digamos assim, se o povo dos recabitas obedeceram o tal de Jonadab, por que esse povo de Israel, desde quando foi fundado ali o povo de Israel, o Senhor tirou do Egito eles com mão forte, eles não obedecem? Enfim, o Senhor vai estar tratando eles aí e usando esses exemplos. Então, vamos estar lendo agora. Então, vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos oriente, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. No capítulo 35 fala bem assim, ó. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: Vá à comunidade dos recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Azabazinias, seus irmãos e todos os seus filhos, e toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor à sala do filho de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maazeias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhe pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: Não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: Nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim, vocês viverão por muito tempo na terra, na qual são nômades. Temos obedecido a tudo que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: Venhamos e vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos dos babilônios e dos assírios. Assim, permanecemos em Jerusalém. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Será que vocês não vão aprender a lição e obedecer a minha palavra? Pergunta ao Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecido até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas, para dizer que cada um de vocês deveria converter-se da má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhe culto. Assim, vocês habitaram na terra que dei a vocês e aos seus antepassados, mas vocês não me deram atenção nem obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhe deu, mas este povo não obedece. Assim, esse povo esses recabitas,
eles obedeceram a uma ordenança que Jonadab tinha dado para eles não beberem vinho. E essa conduta deles vinha trazendo essa obediência até esse tempo aí, como o Senhor coloca ali na frente deles, ali do povo de Israel, e fala: olha, eles obedeceram a um detalhe aí, e vocês não me obedecem, não cumprem com a lei, digamos assim, também, porque ali estavam nos mandamentos do Senhor não adorar outros deuses. Enfim, foi instituído com o povo de Israel uma aliança e eles não cumpriam. E apenas um detalhe ali, os recabitas, através de Jonadab, acabavam obedecendo essa instrução que ele tinha dado. E o Senhor usa isso como um exemplo e traz ali para o povo de Israel, mostrando para eles aprenderem aí com os povos ali, aliás, com o povo dos recabitas. Mas enfim, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei eu a eles, mas não me ouviram, chamei-os, mas não me responderam. Jeremias disse à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Enfim, ali o Senhor usa também ali um descendente dele para que esteja servindo o Senhor. Enfim, tem pessoas ali, os nômades, dá para dizer desta forma, como o Senhor fala ali, que serve ele também. Mas enfim, esse era um assunto aí que o Senhor trouxe para o povo de Judá ali, de Jerusalém, mostrando para eles que a obediência é fundamental para tudo. Se nós for olhar o próprio Adão ali com Eva, eles só tinham um mandamento, que era obedecer e não tocar na árvore do bem e do mal. Enfim, e eles acabaram nessa única ordenança, quebrando a regra e sendo destituído da glória do Senhor. Mas enfim, no capítulo 36 fala bem assim: no quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que falei a você a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você, durante o reinado de Josias até hoje. Talvez quando o povo de Judá souber de cada uma dessas desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta de sua má conduta, e eu perdoo a iniquidade e o pecado deles. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque: estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso, vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta de sua má conduta, pois o Senhor pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. E Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer e leu as palavras do Senhor. No 9º mês do 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado um jejum perante o Senhor para todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha das cidades de Judá para Jerusalém. Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Ele as leu no templo do Senhor, da sala de Gemarias, filho do secretário Safã. A sala ficava no pátio superior, na porta nova do templo. Quando Micaias, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor, desceu à sala do secretário no palácio real, onde todos os líderes estavam sentados. O secretário Elisama, Delaías, filho de Semaias, Eunatã, filho de Acabor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Hananias, e todos os outros líderes
Micaias relatou-lhe tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu ao povo o que estava escrito. Então todos os líderes mandaram por intermédio de Jeude, filho de Natanias, neto de Selemias, bisneto de Cuxi, a seguinte mensagem a Baruque: pegue o rolo que você leu ao povo e venha aqui. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Disseram-lhes: sente-se e leia para nós. Então Baruque o leu para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se com medo e disseram a Baruque: é absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. Perguntaram a Baruque: diga-nos, como você escreveu tudo isso? Foi Jeremias que o ditou a você? Sim, Baruque respondeu. Ele ditou todas essas palavras e eu as escrevi com tinta no rolo. Os líderes disseram a Baruque: vá esconder-se com Jeremias e que ninguém saiba onde vocês estão. Então deixaram o rolo na sala do Elisama, o secretário real. Foram ao pátio do palácio real e relataram tudo ao rei. O rei mandou Jeude pegar o rolo e Jeude o trouxe da sala de Elisama, o secretário, e o leu ao rei e a todos os líderes que estavam a seu serviço. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seu aposento de inverno, perto de perto de um braseiro aceso. Assim que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros que ouviram todas aquelas palavras não ficaram alarmados, nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se. Embora Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou a Jerameel, filho do rei, Seraías, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abdeel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas o Senhor os tinha escondido. Depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras ditadas por Jeremias e redigidas por Baruque, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue o outro rolo e escreva nela todas as palavras que estavam na primeira, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Também diga a Jeoaquim, rei de Judá: assim diz o Senhor, você queimou aquele rolo e perguntou: por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá e destruirá esta terra e dela eliminará tanto homens como animais? Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao calor de dia e à geada de noite. Eu castigarei a ele, aos seus filhos e aos seus conselheiros, por causa do seu pecado. Trarei sobre ele, sobre os habitantes de Jerusalém, sobre os homens de Judá, toda a desgraça que pronunciei contra eles, porquanto não me deram atenção. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Enfim, aí o Senhor pediu para que escrevessem de novo ali no rolo essas palavras ali que Selemias, né, que aliás no templo ali do Senhor, quando foi lida, o rei tinha queimado. Enfim, ele mandou reescrever de novo e de fato ele vai ler de novo. É o que a gente vai estar meditando nas próximas leituras aí. E também essa carta aí a gente vai estar escrito aí, a gente vai estar lendo ela, o que estava escrito nela, que também ali o povo ficou espantado. Uns ali ficaram espantados, mas o rei não deu muita atenção.
mas vamos meditando para frente que o Senhor vai nos dando graça e vai nos mostrando. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.